Eles têm uma atuação somente no país que eles são destinados. Mas as dominações ou os domínios, eles têm poder no mundo inteiro. Eles podem atuar em qualquer país, podem interferir em qualquer coisa. Tanto os que são celestiais quanto os que são demoníacos. E aí vem os principados. No grego, arquê, como eu te falei, os primeiros, né, os mais poderosos. Mas eles estão relacionados já à guerra espiritual com o mundo aqui. Então, estes três que eu falei primeiro, que é serafins, querubins e tronos, eles são seres celestiais, não tem a ver com o mundo físico. Tá. Serafim, saraf, significa literalmente aquele que pega fogo, que queima. Ele, a raiz desta palavra no hebraico também tem a ver com veneno da cobra, por exemplo. Por quê? Porque eles são tão poderosos que eles queimam aquilo que eles tocam. É muito interessante porque a única vez que aparece a palavra serafim na Bíblia está em Isaías capítulo 6. Em Isaías capítulo 6, Isaías está no templo, morreu o rei Uzias, ele está muito triste, está chorando, que era amigo dele, pessoal. E aí o mundo espiritual se abre e ele vê o trono de Deus. E ali ele vê os serafins cantando santo, santo, santo é o Senhor. E ele fica assim, com aquele sensação de falar, ai de mim, porque sou homem impuro, de lábios impuros, e os meus olhos viram o Senhor. E aí um serafim pega a brasa do altar, vem e bota na boca dele. E queima a boca dele, e as suas palavras se tornam santificadas. E aí Deus fala, quem eu enviarei? E aí Isaías fala, envia a mim. E ele se torna o maior profeta de todos, para anunciar a vinda do Messias. Então, o serafim, qual é a função do serafim? Ficar na presença de Deus, enaltecendo, glorificando a Deus, dizendo santo, santo, santo. E eles são seres, assim, extraordinários. Não sei se dá para mostrar aí, tem algumas fotos aí a respeito de serafins, que é muito interessante a descrição deles. Ah, é? Uma representação real, você tá falando? Em cima do que... Obviamente é uma imaginação a partir do texto, né? Mas a Bíblia fala que eles têm 6 asas, com duas eles voam de um lado para o outro e tal, né? Consegue ver aí rapidamente? A única vez que eles aparecem está lá no Isaías capítulo 6. Alguns afirmam que eles são os seres mais poderosos. Por quê? Porque eles estão mais próximos da glória de Deus. Olha isso. Porque ele tem muitos olhos para todo lado. Isso tem a ver com sabedoria. Eles têm 6 asas. Essa é uma das representações. Obviamente, quando você lê o Isaías, você fica imaginando como é que pode ser, né? Não é que eles tenham que ser assim, necessariamente, né? Depois vem potestades, que no grego é exousia. O que é exousia, potestade? Eu vou ler aqui a tradução do dicionário que diz: poder de escolher, liberdade de fazer como quer, autoridade, aquele que é dotado de poder para decidir, influência, direito, privilégio de reger ou governar. As potestades são seres espirituais que atuam em áreas específicas. Por exemplo, área sexual. Tá. Por exemplo, a área das mídias. Eles são seres que estão nas regiões celestiais, ou seja, nos ares, as potestades dos ares. Então eles atuam em áreas específicas e têm autoridade para fazer o que quer. São seres altamente poderosos para influenciar, para, por exemplo, dirigir nações para algumas áreas específicas. Por exemplo, fazer com que algumas nações se tornem tirânicas, comunistas, para fazer que outras nações se tornem democráticas, mas completamente voltadas para o dinheiro. Então são potestades, eles atuam livremente em áreas específicas. A segunda lista que eu acho muito interessante, que é uma das principais usadas, é de Efésios 6:2. E aí Paulo diz, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, ou seja, não é o mundo físico,
mas contra principados, potestades, dominadores ou dominações, né, deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. O que é esse mundo tenebroso? Então, principados, quem são os principados? Do lado angelical, a gente tem Miguel, o príncipe de Israel. Agora, do mesmo jeito que tem Miguel para Israel, eu creio que cada nação tem um príncipe angelical para defendê-la. O Brasil tem um, os Estados Unidos tem outro, todos. Por que eu posso dizer isso? Porque do lado do mal também tem. Por exemplo, tem lá em Daniel capítulo 10, Daniel está orando por 21 dias, pedindo a Deus que Deus revele o que vai acontecer com o povo de Israel. A gente sabe que Daniel foi levado para a Babilônia, para o exílio da Babilônia, muito jovem, com uns 19 anos. E ele sabia, pela profecia de Jeremias, que o cativeiro ia durar 70 anos. Agora ele está com perto de 90 anos, ele falou, está acabando os 70 anos. Quando é que o Senhor vai nos libertar? E ele começa a orar, a jejuar por 21 dias, e de repente aparece um anjo, que muitos acreditam ser o anjo Gabriel. Porque isso aqui no capítulo 10, mas no 8, Gabriel se revela a ele para trazer uma mensagem. Então muitos acreditam... Gabriel foi que também revelou a Maria que Maria que ia receber Jesus. Né? Gabriel revelou a Zacarias que ele ia ser o pai de João Batista. Ele é o maior de todos os mensageiros. Tá? Por isso que alguns o colocam no nível de principado. Bom, quando Gabriel chega, ele comenta uma coisa muito interessante. Olha, no dia que você começou a orar, ou seja, 21 dias atrás, eu parti. Só que o príncipe da Pérsia me impediu, me resistiu. Olha, príncipe da Pérsia é um principado. Porque quem pode resistir é um demônio anjo? poderoso. Um demônio poderoso da Pérsia, ou seja, onde estava a área de jurisdição dele? Sei. Na Pérsia. Ele falou, o príncipe da Pérsia me resistiu. E aí eu clamei a Miguel, que veio e me ajudou. E aí eu consegui passar, ou seja, a guerra espiritual demorou 21 dias. E aí ele diz, depois do príncipe da Pérsia, virá o príncipe da Grécia. E eu vou contender com ele também. Então aqui no livro de Daniel, por uma razão dele estar contando o que aconteceu para Daniel, a gente descobriu, teologicamente falando, que existem principados que dominam países. E aí eu clamei a Miguel, que veio e me ajudou. E aí eu consegui passar, ou seja, a guerra espiritual demorou 21 dias. E aí ele diz, depois do príncipe da Pérsia, virá o príncipe da Grécia. E eu vou contender com ele também. Então aqui no livro de Daniel, por uma razão dele estar contando o que aconteceu para Daniel, a gente descobriu, teologicamente falando, que existem principados que dominam países. Isso é muito louco, né? É muito louco. Porque será que eles, antes de caírem, já tinham essa função ou assumiram na queda? Que pergunta maravilhosa. Tem essa resposta? Nunca pensei nisso, mas... Então. Cara, é demais. É possível que eles já tivessem essa jurisdição. Exato. Só que eles mudaram de lado. É. E aí é como se você tivesse uma cidade, uma pessoa que era legal e de repente ela virou um demônio.